Um bate-pronto alvinegro e com muito merecimento. O Corinthians mereceu muito ganhar do Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Tem que falar isso, porque muitas vezes começam a procurar desculpinha, começam a se falar muitas coisas que a gente vai falar aqui, mas o Corinthians, ele foi melhor do que o Flamengo. O Corinthians, ele levou a final, na minha opinião, mais a sério do que o Flamengo. O Corinthians jogou melhor do que o Flamengo quando ele precisou jogar melhor do que o Flamengo. E uma coisa que é muito importante a gente deixar bem claro aqui, para começar, que não tenha aquele papinho, mas é Supercopa. Supercopa não tem muita importância. Não me venham com esse papinho, porque é uma disputa de título entre as duas maiores torcidas do Brasil. O estádio estava lotado, porque eu estava lá. Mais de 71 mil pessoas, as duas torcidas em peso. Então, tem importância sim. E o Corinthians ganhou porque foi melhor. O Corinthians ganhou porque tem grandes jogadores. O Corinthians ganhou porque o treinador foi melhor no jogo do que o treinador do Flamengo. E eu acho o Felipe Luiz muito mais treinador do que o Dorival Júnior. Mas, porra, tem que se assumir a verdade. E outra coisa, o Felipe Luiz ir na coletiva de imprensa e dizer que nunca tinha visto aquilo na vida dele, que o árbitro foi pro vestiário, voltou, deu o vermelho, eu também nunca vi. Agora, a culpa não é da arbitragem, Felipe Luiz, de você ter um dos elencos mais burros do futebol brasileiro. A culpa não é da arbitragem de você ter um bando de jogador burro no seu time que não se controla, que é expulso, que deixa o time com a menos, ou a culpa é do árbitro, do Carrascal parecer que não tem cérebro e dar um soco na cara do Breno Bidon. A culpa é do árbitro. Não! A culpa não é do árbitro, do time do Flamengo ser burro. Não é culpa da arbitragem. E outra coisa, eu tô vendo a carinha de bobo do Flávio Prado. Pode rir mesmo, Flávio Prado. Pode rir. E eu vou dar a palavra pro Vampeta. Ele tem que tirar onda. O time dele foi gigante. Agora, que não me venham com desculpinha. Pra time burro, só tem uma coisa a ser falada. Não é arbitragem. É fazer teste de QI. Vai fazer um teste de QI no Flamengo, Felipe Luiz? Porque, me desculpa, o Plata ser expulso de maneira imbecil 2 vezes em jogos importantes. O Carrascal ser expulso de uma forma imbecil ontem. O Pulgar ter o risco de ter sido expulso contra o Palmeiras na Libertadores num lance também nada a ver. E a culpa é da arbitragem. E outra coisa também, gente... Chega de babação de ovo do Pedro, hein? Chega! O Pedro tá um cone em campo. O Pedro não se mexe dentro de campo. Você vê o Pedro jogando no estádio, tá de dar pena. Eu fico imaginando se fosse o Gabigol na fase que o Pedro tá desde que ele voltou de lesão. Ele não faz nada, gente. Ele não se movimenta, ele não incomoda a defesa. Aí ele dá uns carrinhos lá, quando ele tá marcando pra fingir que ele se mexe como os outros atacantes. Pega o Yuri Alberto, pega a movimentação do Yuri Alberto e pega a movimentação do Pedro. É de dar pena. É de dar pena do Pedro. O Pedro, ele teve uma chance no primeiro tempo que o Plata tá passando sozinho e ele chuta todo torto. Depois ele tem um contra-ataque que ele vai na velocidade de uma lesma e dá um cruzamento para dentro da área porque ele não tinha mais o que fazer com a bola. A fase do Pedro é péssima. O time do Flamengo é muito burro, muitas vezes. O time do Flamengo é muito displicente, muitas vezes. E aí vão querer me falar
Ah, eu nunca vi um vermelho como aquele. Isso é palhaçada, gente. Não tirem o merecimento do título do Corinthians. Porque o Corinthians mereceu ganhar, porque foi melhor. O time do Corinthians é melhor que o do Flamengo? Não. Tá longe de ser melhor que o do Flamengo. Só que o time do Corinthians jogou como tem que jogar uma final. E às vezes esse Flamengo... E aí me surpreende, porque eu sou um dos maiores fãs do Felipe Luiz. Agora, declaração hipócrita, eu sempre vou falar aqui, seja de quem for. O Felipe Luiz falar que não assustou a ele nada na partida, que são erros que já tiveram no ano passado. Falar que a diferença foi que a bola do Corinthians entrou e a bola do Flamengo não entrou. Então eu digo pro Felipe Luiz, me assusta sim a burrice dos jogadores do Flamengo, muitas vezes. Não é possível que o cara não saiba que a desgraça do VAR existe. Há quanto tempo já que tem o VAR no futebol brasileiro? Há quanto tempo que tem câmera, que os árbitros vão olhar? E aí, parece que o cara não tem cérebro, que eles são expulsos das maneiras mais idiotas possíveis. Então, que se faça um teste de QI no elenco do Flamengo para falar para eles, pessoal, eu vou até tentar explicar. Pessoal, ó, bem devagarinho. C-A-M-E-R-A. Câmera. Vocês sabiam que tem muitas câmeras de olho em vocês? Pronto! E aí não é para ser expulso de forma imbecil. Então, Felipe Luiz, vamos lá. O que me assustou? A burrice de alguns jogadores do Flamengo mais uma vez. Outra coisa que me assustou, a displicência de jogadores do Flamengo mais uma vez. Outra coisinha, a fase do seu atacante me assusta muito. O Flamengo tem que contratar atacante para ontem. O ataque do Flamengo é fraco. Outra coisa, vamos lá, Felipe Luiz. Se você quer que seus atacantes apenas marquem o adversário, vai pra porra de uma pista de atletismo, contrata um bando de gente que só corre e fica, ó, pressiona, hein? Volta na lateral. Ó, porque o Flamengo, ele tá deixando de lado, e aí é uma crítica que eu faço ao Felipe Luiz, a técnica para valorizar só a tática, gente. Atacante tem que ter qualidade. Ele não dá mais chance pro Luiz Araújo, que é o maior finalizador desses atacantes do Flamengo. Até mais do que o Pedro, hoje eu falo, porque o Pedro não queria chance nenhuma. O Pedro mal finaliza. O Luiz Araújo já teve fases excelentes e sabe finalizar. Aí ele bota o Plata para correr igual um louco e não chutar pro gol. Cebolinha tá numa fase ótima, depois de muito tempo. Ele bota o Carrascal para ser jogador de final, firuleiro. Não para de firular, desfila, tenta balão, tenta driblinho, finalizar que é bom. Nada. Então, o ataque do Flamengo precisa ter técnica, finalização e cérebro. Tudo que ele não tem hoje. Tudo que ele não tem hoje. Então, isso me assustou, e a diferença não foi que o Corinthians chuta, que a bola do Corinthians entrou e a do Flamengo não. Não. A diferença é que o Corinthians tem atacantes mais inteligentes, é que o Corinthians teve mais pegada, e é que o Corinthians, quando teve chance, né, ele fez. Então não é só que a bola entrou. E eu dou aqui os parabéns pro Corinthians. E outra, tá? E outra, dou os parabéns também para o Dorival Júnior, que é um cara que eu critico, não acho um dos melhores treinadores, mas ontem foi muito melhor que o Felipe Luiz. Então, meu amigo Marcos André, tire a tua onda mesmo. Sorte a minha que ontem não entrou a internet lá do estádio, porque é claro que eu ia ter te chamado para uma aposta, ia perder mais dinheiro com essa desgraça desse time, que nem finalizar finaliza.
É um time que não chuta gol. Então, parabéns, tira a tua onda. Marcos André, o seu time mereceu e eu não vou desmerecer a Supercopa. Não vou. Porque tem gente, mas esse título não interessa. É claro que a Libertadores é mais importante. É óbvio que o brasileiro é muito mais importante. Mas interessa. Senão não tinham 72 mil pessoas dentro de um estádio. Parabéns, Marcos André. Tire a sua onda, porque o Corinthians foi gigante, como você diz, e o Flamengo tá uma mixaria nesse começo de temporada, Marcos André. Ô Flávio, como é que... Boa tarde, Tico, Flávio Prado, Fábio Piperno, que nem o Piperno fala. Boa tarde à nossa audiência, boa tarde a todos. Como é bom trabalhar com otário com sorte, né? Como é bom trabalhar com otário com sorte. Como se diz lá no meu bairro? Mano? Esse é um verdadeiro otário. Esse é um otário mesmo. Isso aí dá uma grande sastia. Agora a torcida do Flamengo entende por quê. Eu gosto, eu amo o Zico. Pra mim, o Zico é o maior jogador que eu vi jogar. Não tem nada igual. Agora vocês, torcedor do Flamengo, entendem porque eu sorrio, gosto de apostar, pra ver esse otário com sorte assim, ó. Um clube que acabou de ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, chega a uma final de Mundial de Clube contra um clube europeu que ganhou a Liga dos Campeões numa final, goleando uma das maiores equipes que jogava o melhor momento do futebol, que o Inter de Milão meteu 5. O Flamengo vai para os pênaltis com possibilidade de ganhar do Paris Saint-Germain. O Flamengo termina a temporada mais tarde do que todos ali, junto com o Corinthians. O Flamengo volta para o campeonato 2026 com os jogadores se representando depois, a equipe sub-20 que jogou, tava jogando o Campeonato Carioca. Eu só discordo assim, não, é os moleques, não. Os moleques 17, 20 do Flamengo, tudo tem contrato de atletas profissionais e são atletas profissionais. Não é do elenco principal todo. Esse Flamengo aí, que todo mundo falou, vai disputar a repescagem do Campeonato Carioca. Mas os outros clubes também perderam. Eu acho que o Flamengo classifica no Campeonato Carioca e é favorito ao título. É um Flamengo que tem uma temporada muito grande. Trouxe um jogador agora. O Bruno está falando que um atleta é o jogador mais caro da história do Flamengo e do futebol brasileiro. Não é só isso. É do futebol sul-americano. Eu não sei se... Vou até pegar CONCACAF ali, não sei se algum time mexicano não teve chance de comprar alguém por 50 anos. Então, de toda a América, não digo nem América do Sul. México, será que não tem? Não, é no México. Eu acho que ninguém comprou alguém por 50 milhões de euros. Então, o jogador mais caro do continente. A compra. E aí, um jogo de Supercopa, tudo bem, você não vai ficar falando que, vou estacionar porque a temporada de 2025 eu ganhei o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, cheguei a uma final de Mundial, o outro Mundial, consegui ganhar do Chelsea. Calma, não é estacionadismo, mas não pode esquecer essas coisas que foram feitas, não. Apaga com a borracha, porque eu voltei mais tarde das férias. Oi. Mas aí você tá tendo a mentalidade dos jogadores do Flamengo. Não, eu já fui atleta. Você sempre faz. Você como apresentador e já foi repórter de campo, já viajou. Você todo dia é o melhor naquilo que você faz? Você é? Não, mas eu dou o meu melhor. Sim, então Pedro, os caras entrou de sacanagem, não entrou pra ganhar. Os caras votou tem 3 semanas. Pra mim. Então pra você hoje o Yuri Alberto teria que ir pra Copa do Mundo. E o Roberto teria que ir pra Copa do Mundo. Eu te falo mais, E te falo mais. Se dá Flamengo, o Yuri Alberto já tá sendo criticado aqui agora. Pelo gol que perdeu, bola na trave. Calma. Você abriu por 15 minutos. Deixa eu concluir. Se você fosse bom em tudo que você faz todo dia, eu vou em defesa dos atletas do Flamengo, porque é o seguinte. Ficou com 10 homens. Não é tirando o mérito do Corinthians, não. Eu tô falando assim, do jeito que você tá falando, que parece que o Pedro é uma merda, que o Carrascal não joga nada, o outro foi contratado por 50 milhões, chegou, não fez nem 2 treinos, foi pro jogo, acho que perdeu o gol, como todo mundo acha que perdeu o gol, mas não vai se resumir nisso, não. Por uma Supercopa, ninguém tá tirando o valor da Supercopa, tinha 70, quase 72 mil pessoas pagantes, que a gente sabe que você tá em Brasília. No mínimo você entrou na permuta também, então já não conta
como os 72 mil. Não conta, pagantes. Não conta, ele é dono da permuta, Flávio. Ele estava lá, um dia antes ele me ligou, eu vi o cara no campo lá com o presidente, eu vi ele, ele estava lá. Presidente Lula? Não, o presidente da CBF, aí tem um cara que estava com ele no jantar. Lula. Presidente Lula, você tá maluco? Presidente... Eu só fiz uma pergunta, pô. Não, depois eu vou resumir tudo assim, ó. O Felipe Luiz, todo mundo, o Flamengo jogou com 10. Quando o Flamengo fica com 10, parece que o Corinthians diminui o futebol e o Flamengo fica melhor. É um começo, pô. É um começo, a temporada é muito grande. Ninguém vai estacionar aí. O Corinthians não vai estacionar aí na Supercopa, nem o Flamengo. Tem muita coisa pela frente durante o ano. Agora você vai me dizer que o Pedro é um cone, que o Carrascão é um palhaço que faz firula, que o Léo Ortiz é ruim, que o time do Flamengo é ruim. Não, calma. Eu sempre falo, estava conversando com o Bebê Hernani aqui antes de começar o programa. 11 contra 11 não é só o Corinthians, o São Paulo, o Inter em casa, o Atlético Mineiro, o Santos, o Fluminense com o time 11 contra 11, é tudo jogo duro. Até os times pequenos, até os times menores. Você vê que o Flamengo não ganhava do Juventude há não sei quantos anos, veio ganhar na temporada passada. Lá, e olha só, o Super Flamengo aí que contrata. Então, para temporada de 38 rodadas, Flamengo e Palmeiras tem mais corpo, tem mais jogadores de elenco. Mas para um jogo só, uma tarde infeliz, tudo bem, concordo, perdeu o gol. O Flamengo não rendeu o que tinha que render, mas os caras também chegaram agora. É o terceiro jogo, pô. O Arrascaeta não jogou. O Arrascaeta que foi tão brilhante na temporada 2025, o Arrascaeta, o treino dele não deu para jogar 1h30 ainda, pô. O cara botou agora. Então tem que ter um pouco de calma. Eu sei que você é o dia aqui, ó, a nossa audiência. Daqui a pouco você vai falar. Ontem não deu tempo de você falar porque não tinha internet. Batemos lá na outra. Daqui a pouco você vai falar, ó, nós de embora, agradecemos aí os nossos 40, 35 mil hoje. Calma, Tico. Mas por isso que eu gosto de dar risada. Aí o Flávio sorri, o Piperno daqui a pouco vai ter oportunidade. O Flávio gosta de abrir. Nem todo dia a gente é o melhor naquilo que a gente faz. Principalmente voltando depois de tantas conquistas. Ou você, quando vai surfar, que está de férias, você volta com aquela empolgação toda. A gente ainda volta lento com as férias, com o surf, você que gosta de surfar, né? Ó, você chaparia ali no canto mesmo? Se fosse se estivesse no lugar do Paquetá, você falou, chaparia no canto. Calma, é tudo muito fácil do outro lado. Vamos com calma, tá começando a temporada. Mas para mim, isso é algo do Flamengo, tá? O Flamengo foi assim, por exemplo, em 2021. O Flamengo chegou a ser assim em 2020. Quando o Flamengo ganha muito, o Flamengo tem um potencial da soberba que eu acho que tem que ser criticado para ser evitado. Agora, de tudo eu posso concordar com você. Do Pedro, não. Eu vou falar aqui. Se fosse o Gabigol numa fase como a do Pedro, meu amigo, ele já estava sendo execrado. O Pedro, você vendo do estádio, é de irritar muito. O time corre, o time cria, ele é lento, ele é pesado, ele não se mexe, ele não consegue criar chance. E eu digo aqui, tá? Eu ainda não considero um Pedro um grande nome na história do Flamengo. Eu não considero. Nunca foi o jogador do jogo grande, do jogo decisivo, de decidir jogo grande. Pelo contrário, teve chances contra o PSG e foi horroroso, horroroso. Não passava para receber bola nas chances que poderia ter. Eu digo, para mim, o Pedro ainda, se ele for nesse ano, se ele for no próximo, sempre chegou a quase, estava muito bem, machucou, mas machucou. Tava muito bem, não emplacou. Na hora mesmo dos jogos porradas, que são as horas de jogo grande, de que jogador grande aparecer, ou tá no departamento médico, ou não aparece. E eu acho que o Pedro não é esse jogador todo que falam, é minha opinião. Eu não acho. Não acho o Pedro esse jogador todo. Por exemplo, Tico, ontem Carlito estava lá. Carlito estava ao lado do nosso amigo Rodrigo Caetano. Carlito estava lá, terninho, gravata, bonitinho. O Teves? Não, Carlito Ancelotti. Ancelotti. Carlito. Estava lá. Então, se fosse só pelo jogo de ontem, Piperno, estaria convocado hoje Gustavo Henrique, Bidu, Mateuzinho.
estaria hoje todo mundo indo pra Copa. Calma, Chico, é um jogo. O Yuri Alberto é aquilo. Ele, pra fazer um gol, ele tem que perder 3. Foi um golaço, tudo. Aquele lance lá do VAR, que ninguém entendeu até hoje. Dizem que foi aos 15 que parou, mas o lance do Corinthians foi aos 13. Né? Tá dando tudo conflito. É bom que foi um jogo, terminou, o Corinthians ganhou, senão teria mais polêmica ainda. Mas é um pouco de calma, pô. O Pedro é um grande atacante, é um dos melhores atacantes, se não for finalizador do futebol brasileiro. O Carrascal foi expulso, eu fiz o jogo, ninguém nem viu aquilo. É bom que eu aprendi mais uma vez, joguei e não sabia dessa regra também. Eu até perguntei pro Porcari ontem, falei, vem cá, e se o Felipe Luiz substituísse ele na hora e tal, votaria? Não, votaria tudo que a regra permite, você pode votar. Né? Então, assim, um pouco de calma com tudo, até com o próprio Felipe Luiz, né, que jogou com 10 homens, o Paquetá tá chegando, o cara foi direto pro jogo, não tem nem 3 dias de Flamengo. Hoje eu acho que é 4 dias que ele tá no Flamengo. Em relação ao Corinthians, se mobilizou mesmo, a torcida fez uma festa bonita, invadiu. A gente via no pré-jogo os hotéis, as 2 delegações, a torcida tudo lá, na emoção mesmo, né? Valorizando mesmo a Supercopa, que voltou, a primeira foi em 91, 92, voltou de novo, todo mundo valorizando. É mais um título, é dinheiro, tudo que entrou é conquista. A gente está vendo aí a festa e a alegria. E principalmente a torcida do Corinthians vai valorizar muito mais os jogadores, porque é diante de um Flamengo, um todo-poderoso, campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, favorito a tudo na temporada de novo. Então, assim, eu vejo isso com muita calma. Para mim, se eu perguntar qual é o mais importante, o campeonato, qual o mais difícil? Para mim é mais difícil tanto o Campeonato Carioca como o Campeonato Paulista para você conquistar. Ali uma tarde que alguém pode ir mal, não dá favoritismo. No Campeonato Estadual você tem os 3 rivais, e o Campeonato Paulista mais ainda, você tem 6 que jogam a Série A, mais 3 que jogam a Série B, mais um que joga a Série C, que é o Guarani, e os demais, tirando Capivariano e Primavera, todos têm divisões em séries no Campeonato Paulista. Então, assim, tem que comemorar o título, 70 e poucas mil pessoas, não foi lá para brincar. Foi para ver um espetáculo, na capital do país. Que eu acho que toda a Supercopa tinha que ser decidida na capital do país. Como eu acho que a seleção brasileira só tinha que jogar na capital também. Não ficar distribuindo jogos São Paulo, Rio, na capital. Faz que nem o Wembley, faz que nem a Inglaterra faz. Mas foi um jogaço mesmo. E Pedro é um grande jogador, pô. Grande atleta. Se fosse pelo jogo de ontem, o Léo Ortiz nem o Léo Pereira seria convocado. E o Gustavo Henrique, que, pra mim, nos últimos jogos, terminou a temporada e começou, pra mim, é o melhor jogador do Corinthians. Não, mas não é pela temporada não, tá? Eu não sou fã do Pedro. Eu não sou, tanto que na época que o Gabigol era tão falado, eu sempre falei, eu preferia o Gabigol mesmo. Preferia, não gosto, não é o estilo de jogador que me agrada, muito parado demais, muito... Pix, me deve 200, hein? De chance. Quê? Me deve 200, esqueceu da aposta, né? Não, esse eu não apostei não, seu mentiroso. Mentiroso. Esse eu não apostei não. Agora, ô Flávio Prado, vamos lá, né? Eu falei aqui do Flamengo, e eu acho que tem que ser criticado, sim. Eu discordo do Vamp, porque, claro que eu digo, quando eu vi algumas pessoas já na internet, fora Felipe Luiz, aí sim eu acho um imbecil. O flamenguista que fala fora Felipe Luiz tem que ser muito idiota. Agora, você criticar quando o time começa a temporada de uma forma péssima e quando você vê que é possível haver uma soberba em cima do que ganhou no ano passado, eu acho válido. Eu acho que tem que ser criticado. Porra, o Flamengo levou 6 gols em 3 jogos. 6 gols em 3 jogos. O ataque do Flamengo é uma bosta em todos os jogos do elenco principal nesse ano. E já não era bom no ano passado, hein? Já não era bom no ano passado. Vale a gente lembrar, o ataque do Flamengo ficou devendo muito também. Vamos lembrar que lá no começo da Libertadores, perdia muito gol, quase foi eliminado pelo Deportivo Táchira, mas funcionou. Ganhou, zerou. Agora, vocês vão me dizer que o Plata é uma unanimidade? Não. Vocês vão me dizer que o Samuel Lino
Desde que ele chegou, é uma unanimidade? Não. Vocês vão me dizer que o Carrascal é uma unanimidade, é o que foi melhorzinho? Não. Cebolinha começou a ser só agora. Michael não jogou nada. O que eu posso até desconfiar, e eu quero saber de vocês, Flávio, Piperno, será que até o esquema do Felipe Luiz pode prejudicar os atacantes, porque eles têm que correr muito para marcar, e às vezes para atacar perde perna, não finaliza? Eu não sei. Eu só sei que o ataque do Flamengo, a defesa eu não me preocupo, que eu acho que vai encaixar de novo. Tem ali o Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Vitão, não me preocupa. Agora, ataque, eu falo do coração. Eu acho um ataque burro. É um ataque que pensa pouco. É um ataque que finaliza pouco. E é um ataque que marca muito. Aí que eu quero saber até que ponto vai. E outra, Flávio, um jogão do Corinthians, porra. O Corinthians jogou muito bem, por isso que eu fico louco quando eu vejo, mas a expulsão foi determinante. Não, não foi. O Corinthians estava melhor no primeiro tempo, quando o Flamengo estava com 11. Então, é também uma baita partida do Corinthians, né, Flávio Prado? Mérito pro Dorival Júnior. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Primeiro, mérito para o Corinthians, sem dúvida. Mérito para o Dorival Júnior, que tem aproveitado as oportunidades nos times que ele tem dirigido ultimamente para fazer o que dá para fazer. O Corinthians tem alguma chance de brigar no Campeonato Brasileiro? Zero, nenhuma. O Corinthians ele vai tentar fazer o esquema do Crespo lá, 45 pontos para tentar escapar, porque é um time limitado, um time cheio de dívidas e tal. Então, o Flamengo vai brigar pelo título. Então tem que ser o quê? Um jogo só, onde num jogo só você pode igualar, pode ter uma série de circunstâncias e aí você pode ganhar algum título e curtir. Então o Corinthians pode brigar pelo quê? Pela babaiada, pelo Campeonato Paulista. Esse título é ruim? Não é ruim, mas não, é um jogo só. Um jogo só pode qualquer coisa, né? E o Flamengo voltou, disputou dia 17 com o Paris Saint-Germain, o Corinthians disputou dia 21 com o Vasco, então os dois ainda não estão plenos. Mas... E o Corinthians, teve no Mundial, teve 15 dias de folga, né? Teve. O Flamengo não. Então, mas, de qualquer forma, pro Corinthians a pegada era outra. Esse era o jogo que o Corinthians podia ganhar. O que o Corinthians pode ganhar? Isso aí. Agora, Campeonato Brasileiro, zero. A chance do Corinthians é não fazer papelão, não brigar lá embaixo. O Flamengo é natural concorrente ao título. Libertadores eu não vou nem falar, né? Nem que o Corinthians tivesse time, campeão ele não teria nenhuma chance. Não teria nenhuma chance. E vai ficar pelo meio. E o Flamengo é o maior favorito à conquista junto com o Palmeiras. Então, são pegadas diferentes, são coisas diferentes. Tem um que era importante, era o que dava para fazer, e o outro que está se preparando. Eu acho que o Flamengo cometeu um erro esse ano, quando ele faz o time voltar mais cedo por causa do campeonatinho carioca. Isso atrapalha a preparação do time. Realmente acho isso péssimo. Mas, na verdade, a temporada mal começou. Ela começou agora, o Campeonato Brasileiro. Mas assim, todo mundo despreparado. Então, qualquer análise agora é uma análise muito, sabe, superficial. Não sei o que disseram, porque eu acompanhei muito pouco. Eu não teria expulsado o Carrascal. Eu acho que ali foi um lance, ele tá preso, ele joga o braço, um amarelo, ok. Não teria expulsado. Eu vou na sua linha também. Também não teria, né? Eu vou na sua linha. Eu não teria expulsado. Eu acho que foi exagero, o árbitro quis aparecer demais. Na verdade, o VAR... não, também concordo com o Pilhado que o Corinthians já estava melhor no primeiro tempo, o Corinthians jogou melhor. Foi melhor, deu mais espectáculo, mais pegada, com mais vontade. Porque era o jogo do Corinthians, né? O Corinthians não tem chance no Campeonato Brasileiro, tem chance da Libertadores. Então tem que jogar esse tipo de jogo. Então qualquer tipo de avaliação. Nossa, o Corinthians está resolvido de jeito nenhum. Tem até um vídeo aí que talvez a gente mostre aqui, que os jogadores estão brincando, não temos dinheiro, não temos nada e tal. Aí o cara ele fala assim, não precisamos de jogador. Aí o Hugo fala, precisamos sim. Então, quer dizer, o próprio Corinthians tem consciência da sua limitação. E o Flamengo está numa outra parada. Agora, o que não pode é encher o saco dos caras. Claro, cobrar, normal, tudo natural. Agora, o gol que o Paquetá perdeu, achei que ele chegou muito na bola, estava muito perto, pode falar melhor que estava difícil dele bater melhor naquela bola, mas não é gol para perder, lógico que não é. Alguma movimentação faltou, tá, tudo bem. Mas nada de importante, não aconteceu nada, gente. Por enquanto, não aconteceu nada no futebol brasileiro. Zero. E o corintiano está curtindo, tem que curtir mesmo, lógico. O único time de São Paulo que ganha título é o Corinthians. Numa draga desgraçada, faz 2 anos que o único time que ganha título em São Paulo é o Corinthians. Ô, Flávio, eu estava pensando, não está na mesma aquela trajetória, Pepe, que o São Paulo ganhou o Paulista,
ganha a Copa do Brasil e ganha a Supercopa também, né? Em cima do Palmeiras. Foi. Mas, repara. Mesma caminhada, né? Ó, repara. Igual, né? Qual foi o último título do Palmeiras? Brasileiro de 2023. Não vou computar 23. 23. 3. Não vou computar o Paulista de 24. Título grande. Título grande. Brasileiro de 23. Mas vamos pôr o Paulista 24. de 24 também, se você quiser. Então, 24, também 26. Fora, depois disso, só o Corinthians ganhou. Baba. Campeonato Brasil, Campeonato Paulista. Não, Super Copa Brasil não é baba, não. Copa Brasil é legal. Mas é torneio mata-mata e tal, mas é um torneio legal. E agora ganhou esse aí, que é um jogo só. Mas de qualquer forma, aí não é hora de desmerecer o Corinthians, porque ele ganha o que dá pra ele ganhar. Né? Do jogo só, mata-mata e tal. Só o Corinthians ganha, gente. São Paulo não ganha nada, Santos não ganha nada, Palmeiras não ganha nada. E olha que o Palmeiras tem dinheiro pra caramba. Então você não pode... E um time que não paga em dia, um time que é pessimamente administrado, um time que teve impeachment de presidente, entrou o vice dele e... Não estou falando em termos de coisa errada, mas também não mudou coisa nenhuma. A dívida foi para quase 3 bilhões agora. Sabe, o time que não tem futuro. Você olha o Corinthians, o Corinthians não tem futuro nenhum. Tá numa draga desgraçada. E mesmo assim os caras estão conseguindo ganhar. Então méritos ao Corinthians por poder ganhar aquilo que ele consegue ganhar. Agora, em termos de futuro, 2026, acho que o corintiano curtiu o que ele podia curtir. Talvez uma Copa do Brasil você vai brigando, pode ser que dê, pode ser que não dê. E o Flamengo vai ganhar, vai brigar por tudo, vai brigar por Brasileiro, vai brigar por Libertadores, por aquilo que realmente importa, o Flamengo vai estar brigando. E os times de São Paulo têm que se coçar, que é uma vergonha, né? Apesar que a situação do Corinthians não é muito diferente da situação do São Paulo e do Santos. Mas o Palmeiras, principalmente, um bi. Faz nada, não ganha nada. O Corinthians ganha 3 títulos, o Palmeiras não ganha nenhum. Um deve tudo, o outro tem dinheiro pra caramba, tá sobrando, tá saindo dinheiro por tudo quanto é lado. E quem ganha é o duro lá, o que não tem dinheiro nenhum, que não tem 1 milhão pra pagar o Alisson. É esse o time. Aí não dá, né, velho? Quem tem que se coçar o Palmeiras, né? Só o representante de São Paulo é só o Corinthians. Tá feio, hein? Tá esquisito. Mas, pô, você também é um palhaço, né? Você querer desmerecer o Corinthians... No momento que ele ganha um título, é o que eu falo. Você fala, esse título aí, eu esqueci a palavra que você usou, mas que deu a entender que é um título ridículo. Cara, mas é uma partida que tinham 71 mil pessoas no estádio, era contra o superpoderoso do futebol brasileiro hoje, que é o Flamengo. Eu acho que essa conquista do Corinthians tem peso sim, pô. Claro que não é uma Libertadores, claro que não é um brasileiro, mas o Corinthians mostrou, não falam que o Flamengo, que o Palmeiras são os grandões. A gente tá dando porrada nos dois, porque eles deram. Realmente, o Corinthians estava numa freguesia absurda com o Flamengo. Até por isso, pô. Mas eu não desmereci, não. Eu falei que o Corinthians ganhou o que dava pra ele ganhar. Agora, dizer que isso é importante, não é. Ele ganhou o que dá pra ele ganhar. Então, a sua possibilidade é você vai. E 70 mil pessoas não quer dizer coisa nenhuma também, né? Jogo em Brasília, Corinthians e Flamengo, poderia ser de bolinha de gude, que ia dar um monte de gente. Isso não quer dizer que o nível Pô, Corinthians e Flamengo, gente, se fosse Vamos fazer um amistoso Corinthians e Flamengo em Brasília. Dá 70 mil pessoas. Não é por causa do torneio, é por causa dos dois. Olha o tamanho das camisas dos caras. Pô, não dá, né, velho? Aí